Estamos aqui no solo sagrado, antes de uma vigília, com os obreiros, com os grupos, e essas pessoas que estão de pé, eu contei por alto aqui mais ou menos, mais de 100 pessoas. Só nessa reunião, mais de 100 ou quase 200 pessoas, essas que estão de pé, se afastaram também. Um dia, elas foram afastadas de Deus. Um dia, mas elas voltaram e foram recebidas por Deus, e estão aqui agora, bem, estão de volta. Deus as aceitou, Deus não recusou, Deus não jogou na cara delas o pecado, o problema, o afastamento. Deus, Ele estava desejando a alma delas. Elas voltaram, e Deus as recebeu, e hoje elas estão aqui, e orando por você, jejuando por você, lutando por você que ainda está afastado. Dia 27, esse dia marcado por Deus para o seu retorno. Principalmente você que já tentou voltar, mas não conseguiu chegar à igreja ou não conseguiu se firmar. Então nós temos mais de 10 mil pessoas que estão orando e jejuando 21 dias, para que você, nesse dia 27, retorne de uma vez por todas, receba força para ficar e tenha a sua vida mudada e transformada a partir desse dia. 27 de janeiro, em todas as Universal, no domingo, vai ser o dia do reencontro, o dia do retorno. Tenha se afastado da Universal, de qualquer igreja que seja, não importa, de Deus. Você vai voltar para Deus, Ele vai te receber. Você vai acompanhar algumas histórias, algumas dessas pessoas que se afastaram e hoje voltaram para Deus. Como estava a sua vida antes de se afastar? Estava bem, entre aspas, porque desse 1 ano e meio eu nunca me entreguei totalmente para Deus. Eu sempre ficava no vai e vem. Aí teve num dia que Por que você não se entregava? O que impedia? algo dentro de mim queria aproveitar um pouco mais o mundo lá fora. Você queria as bênçãos Queria as bênçãos, e queria... mas não queria me entregar totalmente. Eu queria as bênçãos, mas eu queria um mundo lá fora. Mesmo estando na igreja, passei 1 ano e meio fazendo isso. E você saiu para aproveitar o mundo lá fora? Sim, senhor. Aproveitou? Bispo, meu fundo, quando eu caí mesmo, realmente foi quando eu toquei no voto que eu fiz com Deus. Quando eu toquei nesse voto, minha vida desgraçou totalmente. Eu tinha feito um voto com Deus, de Ele abrir uma porta para mim, eu ia botar tudo no altar. Só que, quando eu recebi, eu botei dentro do envelope, depois eu tirei. O primeiro salário seria do altar? Sim, senhor. Aí eu tirei. Quando eu tirei, minha vida desgraçou totalmente. Mas você fez um voto que Deus abrindo a porta, o primeiro salário era do altar. Ele abriu a porta. Sim, senhor, abriu a porta. Então o que fez você voltar atrás no seu voto, se o milagre tinha acontecido? Porque eu estava recebendo propostas do mundo lá fora. Festas, bebida, mulheres. E eu querendo ir, sem nenhum centavo, o primeiro salário, em vez de eu ter botado, eu botei no envelope, depois tirei e gastei tudo lá fora. Então, quando você viu o milagre que você queria acontecendo, já não tinha necessidade mais de ficar. Não, senhor. E aquilo que você tinha oferecido a Deus, você deu ao diabo. Sim, senhor. Com drogas e com mulheres. Droga, bebida, mulheres. Dentro de mim eu queria aproveitar tudo no mundo. Mesmo sabendo que eu iria morrer, que eu iria para o inferno, eu queria aproveitar mesmo assim. Eu não tava nem aí. Ficou cego. Fiquei totalmente cego. Não acreditava mais em Deus. Eu falei para ele mesmo, eu não acredito mais no Senhor. Foi um dia, conversei com o pai de santo para querer me entregar totalmente para o diabo, entregar a minha cabeça para o diabo, para ele me dar o que eu queria. Se ele me desse o que eu queria, eu ia me entregar totalmente para ele. E eu falei com o diabo, eu parei de falar com Deus e comecei a falar com o diabo. Falei, diabo, se você me fizer tudo que eu quero, eu nunca mais volto para o homem de branco. Eu nem mais falava Jesus, eu falava homem de branco. Nunca mais volto para ele, eu faço o que você quiser. A minha alma vai ser tua, aonde você quiser que eu faça, eu faço. A minha alma a partir de hoje vai ser sua. Foram 6 tentativas de suicídio, que foi a última agora que eu tentei, que eu quase morri mesmo. Que eu injetei o vidro de Berotec, e ele é muito forte. É um remédio para inalação, e eu injetei ele 30% na veia e 70% no músculo. Se ele tivesse pegado totalmente na veia, eu tinha morrido na hora. E na hora que eu tomei e injetei, eu caí. E me arrependi. Eu falei,
meu Deus, se o Senhor me salvar daqui agora, eu volto para o Senhor imediatamente. Você tentou se matar 6 vezes. Sim, Senhor. E na vez que você viu que ia morrer mesmo, Sim, Senhor. aí Aí eu decidi. aí se arrependeu. Me arrependi. Ah, E nessa última tentativa, assim, eu já vinha lutando por ele, né? Eu sou irmã dele, bispo, e eu vinha lutando por ele na igreja, né? E nessa última tentativa que ele teve, ele foi parar no hospital. E eu fui lá, né, ver ele, eu já estava orando em propósito por ele, e foi bem na parte do livro do resgate, né, e o Espírito Santo falou para mim preparar e levar o livro para ele, né. Foi quando ele chegava a manifestar em casa, ele manifestava em casa com demônios, né, e eu expulsava, sou obreira. E assim, foi um inferno lá em casa, né? A gente vivia um inferno, porque assim, ele não respeitava a minha mãe, não me respeitava, gritava com a gente. Realmente assim, foi o tempo que ele ficou afastado, ele voltou muito pior do que quando ele não tinha ido, né? Todos os demônios voltaram mais ainda. E nessa vez que ele ficou internado, aí eu falei com ele, dei o livro para ele, né? Ele se arrependeu. E ele viu que realmente ele precisava voltar, né? Foi quando a ficha dele caiu e eu falei para ele. E com isso a gente parou até no hospital psiquiátrico, porque para a gente sair com laudo, né, médico, a gente tinha que passar pelo hospital psiquiátrico, para os médicos ele estava sendo considerado como louco, né? E nisso a médica psiquiatra até falou que a gente tinha que fazer acompanhamento, que eu tinha que esconder faca dentro de casa, que a partir daquele dia ele nunca mais podia ficar mais sozinho. E nada daquilo para mim entrou, né? Porque eu estava na fé, eu sabia que aquilo ali era você pra não ele aceitou voltar. essas Não aceitei. vozes. Me deu a receita na minha mão, a receita para poder comprar remédios, né, controlados, fortíssimos, uma ficha também de acompanhamento para ele fazer 2 vezes na semana, esse acompanhamento psiquiátrico, e eu não aceitei. Quando eu saí de lá, eu falei para ele, para mim você não é doido, para mim você precisa voltar para Deus, mas verdadeiramente se entregar. A sua vida vai mudar a partir do momento que você se lançar verdadeiramente no altar. E foi isso que ele teve a consciência. Rasguei o receituário, o encaminhamento, rasguei tudo, porque eu falei para ele, eu não aceito isso aqui, né? O que está acontecendo é para você se voltar realmente para Deus. Você, nesse tempo que você estava lutando por ele então só estava piorando. Sim, senhor. Você via claramente ele piorando. Sim, senhor. Como é que você reagia? O que passava na cabeça? Quanto mais ele piorava, mais eu colocava mais força, bispo. Mais eu fazia votos, mesmo não estando em época de votos, eu fazia votos. Levava a peça de roupa dele, a água, sempre estava ali lutando, eu não aceitava aquilo. Você não deixava entrar no coração. Não, senhor, nenhum momento tive dúvida, eu tinha certeza que por mais que ele tivesse que passar por tudo o que ele passou, né, chegar no fundo do poço realmente ao ponto de morrer, porque ele chegou ao ponto de morrer, e assim, eu não aceitava aquela situação. Quer dizer, você tinha um entendimento de que era necessário ele sofrer para poder se quebrantar. Sim, senhor. Quer dizer, o sofrimento dele piorando não te desesperava, te dava certeza que no momento da maior dor Deus iria abrir os olhos dele. Senhor, cada dia mais eu tinha certeza, porque a minha oração sempre foi assim, meu Deus, seja feita a tua vontade, nem que ele tenha que chegar no fundo do poço. Eu não orava com sentimento, bispo. Ah, meu Deus, traga o meu irmão pelo amor, não. Eu falava, nem que ele tenha que chegar no fundo do poço, para reconhecer que ele precisa do Senhor, mas que o diabo não toque na vida dele. Era a única coisa que eu orava, que o diabo não toque na vida dele. Pode tocar em tudo, mas que não toque na vida dele. Então, é aí que às vezes muita gente erra. Porque fica com pena do familiar, pena de si. E não entende que às vezes Deus tem que deixar a situação piorar para a pessoa se quebrantar, para a pessoa ter desejo de buscar a Deus. Se você crê em Deus, se você realmente está no altar e colocou seu familiar no altar, então está no controle de Deus. Tudo o que acontecer está no controle de Deus. Deus não perde o controle de nada. Ah, está piorando, está no controle de Deus. Deus está permitindo, porque Ele precisa de uma piora, de um sofrimento, de uma dor para se quebrantar. Está no controle de Deus. Não duvide, não deixe a sua fé se corromper. Não olhe para o que está diante dos seus olhos, olhe só para Deus, para a promessa de Deus.
Então o diabo vai criar coisas para tocar na sua fé, seu coração de mãe, de pai, de irmão, de familiar, que é difícil, dói, machuca. E se você deixar essa dor ficar, então vai o familiar e vai você junto. Se você não aceita porque crê em Deus, e não fica olhando com pena, com dó, você sabe que vai chegar a hora. Ele vai se quebrantar. O sofrimento vai fazer ele desejar buscar a Deus. Então você mantém a fé cada vez mais forte. Quanto mais problema, mais fé, mais força, mais certeza. E está aqui o resultado. Amém, pessoal? Aí então, foi quando você viu a morte mesmo, que você falou com Deus. Sim, Senhor. Na hora que eu estava caído no chão, já caído, quase morrendo, eu falei, meu Deus, me socorre, me ajuda, me perdoa, eu pedi perdão para Deus. Aí nesse exato momento passou um pessoal de carro, pararam, eu estava na parada, né? Pararam, me socorreram, ligaram para o meu pai, ligaram para a ambulância chegou. Aí vieram, aí perguntaram, que eu já tinha passado mal antes, eu já me manifestei dentro do serviço. Só que eles achavam que não era que eu tinha desmaiado, tudo mais, mas eu estava manifestado. Isso. Eu fiquei com isso aqui todo preto, com as garras todas assim. Aí eles achavam que era o normal, era estresse do serviço. Mas eu sabia que lá era o diabo manifestado. Aí quando eu estava caído no chão, pedi perdão para Deus, aí os socorristas chegaram, aí perguntaram, você tomou alguma coisa? Eu não conseguia falar. Como eu tinha jogado a seringa e o remédio pro mato, aí eu só apontei para lá. Aí eles foram lá, caçaram e falaram, eu tenho que levar ele imediatamente para o médico, para o hospital. Aí foi onde eu saí do hospital, tive alta, decidi me entregar, voltar para a igreja, me entreguei para Jesus, me batizei nas águas. Em outubro, fui batizado com o Espírito Santo, me entreguei de fato e verdade para o Senhor Jesus. E hoje eu estou decidido a me entregar ainda mais para Ele, buscar ainda mais dEle. Foi outubro agora? Sim, Senhor. Outubro? Em outubro. Está recente. Sim, Senhor. Quer dizer, aí você já não veio pedir bênção mais. Não, Senhor. Aí você não veio mais dividido. Porque você experimentou o que tinha lá fora. Sim, Senhor. E não gostou, né? Não, Senhor. Você achava que era bom. Sim. Mas viu que era um inferno. Era um inferno. Se entregou por completo. Por completo, de corpo, alma e espírito, 100%. Agora, sem olhar mais para trás, sem saber do que tem lá no mundo. Mais nada. Só olhar para frente para Jesus. Então, está aqui. Já recebeu o Espírito Santo. Outubro agora. Olha só, hein? Falar para Deus que nunca mais iria servi-lo. Que não queria mais Ele. Falar para o diabo que queria, eu quero você, o diabo. Mas quando ele pediu socorro, se arrependeu, imediatamente Deus o ouviu. Porque Deus estava desejando a alma dele. Por mais que ele falhasse com Deus, ofendesse a Deus, Deus estava desejando a alma dele, como está desejando a sua. Ele voltou, e você vai voltar nesse dia 27.